fazer a pergunta que muita gente deve estar escutando e pensando assim, tá, mas eu queria pôr no Waze, assim, vida espiritual, vida devocional. Quais são as rotas? Existem rotas, existem caminhos, existem, sei lá, porque a gente tem vias que nos levam a algum lugar. Existem vias desse caminho? Nossa, peraí, antes... O cara quando faz a pergunta... O cara quando lê a pauta, o cara manja, né? Nossa, parece que a gente resolveu agora. Não, é muito engraçado. Gente, quem vê close não vê corre. É muito legal isso. O cara quando faz uma pergunta bem elaborada... É o sanguíneo vai no Waze. Enfim, existem essas rotas. De fato. Então, a gente precisa lembrar, né, que aquilo que a gente está falando no encontro inteiro, que a vida espiritual ela é um desenvolvimento. Sim. Ela é um progresso. E como um progresso, existem degraus a serem galgados. Eu não sei falar degraus, mas eu sei falar galgados. Por exemplo. Existem degraus a serem galgados, a serem alcançados. De uma mesma maneira, a vida espiritual se encontra assim. Então, nós podemos... os mestres da vida espiritual, os místicos e tudo mais, eles vão dispor de 3 vias, das quais a gente pode dizer que são os períodos dentro da alma. É claro que se a alma ela tem um desenvolvimento saudável, ela vai passar por todos eles. Uhum. Infelizmente, existem pessoas que acham que cada uma das suas etapas é o suficiente. Então, eu estou aqui no primeiro degrau e eu acho que já é o suficiente já. Eu estou aqui no segundo degrau, já é algo a mais, então eu já acho que é suficiente. E não querem chegar ao último degrau. Mas aí nós vamos comentando de pouquinho em pouquinho. E aí, então, primeiro eu vou comentar quais são as vias e depois eu acho que tem uma comparação muito boa na Sagrada Escritura para a gente achar. Demorou. Primeiro, a primeira via é a via purgativa. Via purgativa, como o próprio nome diz, é de se purgar, de se limpar. É o combate ao pecado. É quando a pessoa está sentada aqui e rezando, tendo uma meditação com Deus, começando uma vida com Deus, percebe? Eu não posso continuar uma vida desse jeito. Eu preciso de uma vida diferente. É uma limpeza, é um desapego daquilo que deixa o homem no mundo. Existe um filósofo, o Eric Fögling, que ele vai dizer que existe uma tensão entre o homem e o transcendente, da qual puxa o homem e ele fica como que no meio dessa tensão. Nós precisamos entender que na via purgativa é o momento onde o homem busca acabar com essa tensão. E aí se voltar para a vida espiritual, se voltar para a vida transcendente, se voltar para a vida com Deus. Então, a primeira via é a via purgativa. Depois, nós temos a via iluminativa. A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida deve ser mudada, deve ser tirado aquilo que nos leva para o mundo, nós precisamos entender que aquilo que acontece na nossa volta também é graça de Deus. Sejam as dificuldades, sejam as coisas boas. Porque vai dizer a Sagrada Escritura também, né, que o ouro é provado no fogo. É no momento também da dificuldade que nós somos atraídos para Deus. E é claro que também as coisas boas são graça de Deus. Então, a via iluminativa é o momento onde nós percebemos que tudo aquilo que nós temos é de Deus. Seja de bom, seja de ruim. E por fim, nós temos a via unitiva, que o próprio nome vai dizer, já é a união com Deus. A partir do momento que eu extirpei da minha vida tudo aquilo que é ruim e entendo que a minha vida, tudo é graça de Deus, aí sim, eu vivo verdadeiramente com Deus. Tanto que Santa Teresa de Jesus, ela vai dizer que esse é o matrimônio espiritual. É o momento onde nós nos entregamos de verdade ao esposo. Uhum. Certo? Então, são estes 3 pontos da vida espiritual. Pega a Bíblia para nós, por favor, Marquinhos. Uma grande passagem, né, da qual eu acho interessante, que comenta a respeito destas 3 vias, é a passagem do jovem rico. Né? Então, eu vou aqui lendo e comentando, né, enquanto a gente vai conversando. Aqui. Só um comentário, eu peguei existem 2 passagens do jovem rico, né? No Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Eu preferi pegar a do Evangelho de São Mateus. Então, começa no capítulo 19, versículo 16, seguintes. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Aí nós já vemos um primeiro momento, né?
É claro que antes de tudo isso, antes dessas 3 vias, existe aquilo que a gente chama o querigma, o primeiro anúncio. Esse jovem já deveria ter recebido, parece-nos que recebeu, o primeiro anúncio. Ou seja, alguém falou que, aquele ali, ele estão dizendo que é o Messias. Vai lá e vê se você consegue. Ou seja, ele já tinha uma certa intenção e um conhecimento de que Jesus era Deus, ou que Jesus era o Messias. E é por isso que ele se aproxima de Jesus, perguntando o que ele deve ganhar para a vida eterna, certo? Já pergunta, mestre. Então ele já tem esse primeiro anúncio. O que devo fazer para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Este primeiro momento é o momento da via purgativa. É o momento onde nos são apresentados os mandamentos de Deus. E aí, então, comparando aquilo que é o mandamento de Deus com a nossa vida, nós fazemos como que um esquadro do que nós devemos de fato fazer. É claro que, e aqui é um ponto que eu devo tocar antes de prosseguir, né? Nós não seremos materialmente santos como os santos. Então, eu não vou ter a mesma vida, exatamente, ponto por ponto, de Santa Teresinha, de Santa Teresa Benedita da Cruz, de São José, porque eu não vivo na mesma época que eles. É claro que eles são exemplos, e exemplos imensos daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a santidade. E nós devemos seguir muito daquilo que eles dizem. Mas nós precisamos ter isso em mente, de que a santidade, e a santidade aqui quando eu digo pessoal, ela é pessoal de fato. Ela é para cada pessoa. Deus pensou uma santidade para mim 100% diferente daquilo que é a santidade para o Marquinho, daquilo que é a santidade para o Pedro, daquilo que é a santidade para você que está assistindo a gente. Certo? Então esse é o primeiro momento. A via purgativa, sem quebrar a cadeira. Marquinhos, segunda vez que você faz isso com a cadeira. Já toda semana vai ser isso. Essa cadeira tá me trollando, cara. Vai me derrubar aqui, velho. Aí você vai encontrar o criador. Porque eu assustei agora. Tá purgado, Marquinhos? Tá um papo da hora, a cadeira me... Tá purgado? Tá purgado. Tá iluminado? Só faltou o Ni. Só faltou o Ni, não. Deixa mais um tempinho. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. De que a santidade, ela é pessoal. E o período onde a gente se purga, ou melhor, que a gente se limpa, é este período que é pessoal. Então, você terá que extirpar, tirar coisas da sua vida que são de todo mundo. Alguns pecados que já são direto, né? Claro, que para cada um. Mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos tirar que é pessoalmente da nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida em família. Existem coisas que são pessoais. E isso, é claro, vai uma análise com o seu diretor espiritual, com muita oração, para você entender o que você, na sua vida, precisa tirar. Muito bem, já me estendi demais nesse parênteses. Excelente. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Jesus dizendo, né? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Aqui a gente percebe a via iluminativa. Então, o jovem ele já moldou a sua vida à vontade de Deus. Ou seja, ele já como que se moldou ao esquadro, que seria a vontade de Deus. E ele já percebeu também que a vida dele é graça de Deus. Que a vida dele é tudo dom de Deus, as dificuldades e as coisas felizes. Por isso que ele diz, já fiz e já faço tudo isso. A vida dele já é caminho dentro dos mandamentos. Então, já é caminho dentro da vontade de Deus. E aí Jesus diz, e este é o ponto principal. Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Este é o momento da via unitiva. E é isso que a gente comentava agora há pouco. Nós precisamos ser perfeitos e nos unir perfeitamente com Deus. Nós não devemos nós não devemos parar no básico. Nós não devemos parar no raso.
É claro que nós devemos passar pelo raso. E se precisar, passar a maior parte da nossa vida no raso. Mas para que quando nós formos passar para águas mais profundas, nós estejamos certos daquilo que nós estamos fazendo. Nós tenhamos certeza de que nós estamos prontos para assumir maiores responsabilidades com Deus. Esta é a união com Deus. Se moldar a Ele. E aí, então, encontrar o esposo. É claro que existe, por exemplo, na Sagrada Escritura, o livro do Cântico dos Cânticos, né? Que é muito comentado, por exemplo, por São João da Cruz, que a gente vai... que acho que é interessante a gente comentar a respeito dele daqui a pouco. Mas o Cântico dos Cânticos, ele, de uma maneira geral, vai falar a respeito da esposa que se encontra com o esposo, que são imagem da alma que se encontra com Deus. No caso, a gente pode também dizer com o Cristo. Existe um período, um momento, dentro do Cântico dos Cânticos, onde o esposo bate a porta e a esposa diz: eu já estou deitada já. Eu não vou abrir a porta para você. E o esposo vai embora. E a esposa, ela cai em si, percebe da coisa que ela fez. E então ela sai correndo procurar o esposo. Sai correndo, a alma corre atrás de Deus. E aí, abrindo parênteses, dentro do parênteses, Santo Agostinho, ou melhor, se eu não me falha a memória, Dostoiévski, vai dizer que dentro da alma do homem tem um buraco do tamanho de Deus, que somente Deus pode encaixar-se. Nada mais. A alma, ela reconhece este buraco. E então ela busca a Deus. E ela vai pela praça, pergunta aos guardas, pergunta à população. E no momento que ela encontra a Deus, e esse é o momento da via unitiva, ela diz: encontrei aquele que ama a minha alma. O agarrei e jamais o largarei. Esta é a via unitiva. Encontrar a Deus e jamais o deixar.